A partir daquele momento nós começamos a nos despedir das equipes, né, que cuidavam dela, porque viraram nossa família, né? Nós estávamos há quase 5 meses no hospital. Então foi uma festa quando a Bebel teve alta, muita alegria de toda a equipe, de todo mundo que estava acompanhando ela ali. Então, depois da colocação do marca-passo, né, a gente tirou alguns aprendizados, né, depois de tudo que a gente passou ali naquele processo, de que a gente não deveria murmurar, né, em relação às circunstâncias, e de que os planos de Deus estavam sempre acima dos nossos, dos planos de Deus eram melhores do que os nossos. E a partir daquele momento, né, depois que Bebel começou a se recuperar, né, passou pelo processo de recuperação, iniciou-se ali a dificuldade com a alimentação dela, né? E passamos ali alguns dias tentando ajustar a questão da alimentação e os vômitos frequentes também e a rejeição, né, que ela estava apresentando foi assim, algo que ninguém estava esperando, os médicos também não estavam esperando. A princípio, ela teve uma boa recuperação cardiológica, já poderia ter a alta, mas a parte da alimentação impedia ela de ir para casa, né? E aí, durante essa dificuldade, nós passamos ali alguns dias, né? E foram se passando dias e dias, e com a dificuldade de alimentação da Bebel, a Giovana também ainda não tinha conhecido a irmãzinha. E eu me lembro que um dia eu já estava cansada, já tinha alguns meses, né, que a gente estava no processo de ir ao hospital todos os dias, de domingo a domingo eu ia ao hospital. E teve um dia que um período alguns dias desse período, em que eu vi um silêncio de Deus. No início, Deus falou diretamente aos nossos corações o que estava acontecendo, dos planos dele, das promessas dele para as nossas vidas. Mas por um tempo ele se calou e em algum momento, assim, um dos dias de ir para o hospital, eu me lembro que eu sentei na cama, em frente ao bercinho da Bebel, e onde eu moro é uma janela de 2º andar, né, e a cortina estava fechada na manhã. E eu lembro que ali eu comecei a conversar com Deus e eu comecei a falar: Senhor, eu não tenho sentido tua presença tão perto da gente. E as coisas assim já tinham passado muitos dias e ela ainda com muita dificuldade na questão da alimentação. Nós já tínhamos tentado muitas coisas e já tinham exames programados para a gente tentar entender o que estava acontecendo. E assim, eu senti nesse momento um silêncio muito grande, e ali eu conversando com Deus, eu comecei a abrir o meu coração para o Senhor e falei: Senhor, eu não tenho ouvido o Senhor, não tenho sentido o Senhor como eu sentia no início, e eu queria que o Senhor falasse ao meu coração e acalmasse o coração, né, em relação às circunstâncias que a gente estava passando. E ali naquele momento ali, eu em frente ao berço da Bebel conversando com o Senhor, eu ouvi um barulho na janela, como se algo estivesse batendo na janela do quarto. E eu olhei, né, estava com a cortina fechada, não levantei, continuei ali conversando com o Senhor, e o barulho novamente na janela, e eu ainda não levantei, e pela 3ª vez um barulho na janela, e quando eu abri a janela haviam pássaros que nunca eu vi na proximidade da minha casa. E eu senti, aquele momento eu chorei, eu agradeci a Deus porque eu senti como se o Espírito Santo estivesse ali me respondendo naquele momento e dizendo: minha filha, eu estou aqui com você sim, eu não te abandonei. E ali eu chorei, eu agradeci a Deus porque foi um momento meu particular com Deus, do mesmo jeito que ele já tinha falado anteriormente, mas após o silêncio e após eu procurá-lo,
né, ele me respondeu: eu estou aqui, minha filha. E ali me deu ânimo, né, para que nós pudéssemos passar por mais alguns dias ali no processo. E a Bebel precisou fazer exames fora do hospital, a gente precisou sair com ela de ambulância para fazer algumas avaliações. E nesse meio tempo passaram-se um mês e meio, e a Giovana pôde conhecer a irmãzinha dela pela primeira vez, né? Quando a gente vai ao hospital para ganhar o nosso bebê, a gente não imagina que a gente não vai voltar, né, sem o nosso bebê. E foi um momento muito alegre de poder ver minha família unida de novo, unida pela primeira vez. Ela com saudade da irmã, gente. Vamos logo pra gente ir embora. E a Giovana pôde conhecer a irmãzinha dela, né, acompanhada da psicóloga, porque a Bebel ainda estava na UTI. E ali ela ficou, acho que 10 minutos com a irmãzinha. Mas aquele momento nos trouxe esperança, né, de que a gente estaria unido em breve. Depois de um tempo, a Bebel começou a dar umas voltinhas no hospital, né? Na segunda visita que a Giovana fez, a gente conseguiu tirar a nossa primeira foto em família. A Giovana tinha 5 anos, a Bebel estava com 4 meses. E foi um marco muito importante pra gente, né? De ver a nossa família unida e de ter esperança e acreditar, assim, que Deus tinha planos grandes para a vida da Bebel e para nossa família. E ali, depois de um certo tempo, né, sem um diagnóstico certo do que a Bebel tinha, né, e com a dificuldade da alimentação, os médicos proporam, né, eles sinalizaram pra gente que ela já teria alta cardiológica, mas que por conta da alimentação ela não poderia ter alta. E sugeriram pra gente a colocação da sonda de gastrostomia, a sondinha de alimentação. E eu lembro que eu comentei com ela, então eu falei assim: meu Deus, mais uma cirurgia para essa criança, né? Ela tinha feito, seria uma cirurgia só, virou 2 cirurgias, que virou a terceira com a colocação do marca-passo, e estava virando um 4º procedimento já, né, com a colocação da sonda. E eu lembro que o Wellington falou para mim: ela vai colocar a sonda e vai ficar tudo bem, e nós vamos para casa. E ali nós nos abraçamos, entregamos na mão do Senhor e confiamos que Ele estava na direção das nossas vidas, Ele estava no controle das nossas vidas. E depois de alguns dias, eu lembro que a Giovana fez aniversário. Se eu não me engano, no dia seguinte, a Bebel colocou a sondinha de alimentação. E era um procedimento de aproximadamente 1 a 2 horas, se não me engano. E a gente ficou aguardando no hall, né, quando ela foi para a cirurgia. E quando a médica voltou, depois de menos tempo do que ela tinha passado pra gente, a gente ficou assustado, porque não era garantia de conseguir colocar a sonda por conta de tudo que ela já tinha passado e do posicionamento do marca-passo. Então, assim, eles iam fazer uma tentativa de colocar a sonda, um procedimento por vias normais, teria que ter uma equipe multidisciplinar. Então, eles sugeriram que a Isabel tentasse fazer via endoscopia. A médica explicou pra gente como aconteceria e que colocaria uma luzinha dentro do estômago dela e que tentaria ali algum ponto de acesso sem que pudesse danificar o marca-passo dela. E a gente ainda não tinha certeza se daria certo ou não, para que a gente pudesse ir embora. Então a médica, depois de algum tempo de cirurgia, 1 hora e alguma coisinha, a médica veio. Eu fiquei assustada porque não foi o tempo todo que ela tinha passado pra gente. E ela veio com um sorriso enorme no rosto e falando que tinha dado certo.
E eu lembro que a primeira coisa que eu falei era que nós iríamos para casa. E eu abracei o Wellington e falei, nós vamos para casa. E nós agradecemos muito a Deus por aquele momento e por tudo que passamos até ali. A partir daquele momento nós começamos a nos despedir das equipes, né, que cuidavam dela, porque viraram nossa família, né? Nós estávamos há quase 5 meses no hospital. Então foi uma festa quando a Bebel teve alta, muita alegria de toda a equipe, de todo mundo que estava acompanhando ela ali. Até outro dia. É só um pouquinho pra frente, que pode fazer isso aí também. Pode pegar, meu amor, ela é sua. Agora a gente vai levar pra casa. Olhando pra mim, Porque pode. ela vai pra casa, filha. Então, em novembro, né, do mesmo ano, Bebel tinha acabado de completar 5 meses, nós saímos de alta. 152 dias de internação, todos os dias indo para o hospital, e pela graça de Deus e pela bondade de Deus, Ele estava nos concedendo a alta da Bebel. E ali a Bebel, né, precisou de alguns acompanhamentos, ela fazia fono, fazia acompanhamentos com o arritmologista para verificar a questão do marca-passo. Que gostoso, não com pedação. Fazia acompanhamento com pediatra e fazia vários tipos de acompanhamento, fazia acompanhamento com nutricionista, né, para monitorar ali esse momento que ela estava passando. Acompanhava também com cardiologista. E ali nós seguimos a nossa vida, a Bebel foi crescendo e acompanhava periodicamente com todos esses profissionais. Que gostoso, ameixa. Tá bom? Come mais. E em uma das consultas com o cardiologista, ela estava com 1 ano e meio, mais ou menos, foi constatado que ela tinha um novo estreitamento na aorta e um novo estreitamento na artéria pulmonar direita. E tivemos a resposta do cardiologista de que ela precisaria de um novo procedimento em breve. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Entre muitas aflições que a gente passa, né, porque o Senhor Deus nunca nos deixou desavisados em relação a isso, no mundo teremos aflições e mediante a isso a gente sabia que era uma aflição que poderia passar, então a gente se agarrou à palavra, à adoração a Deus, independente das circunstâncias, e enfrentamos a aflição, mas assim, tivemos alguns momentos que marcaram muito, né, a minha vida. Um dos momentos foi que eu comecei a perguntar para Deus, sabe, qual seria o propósito de Deus em relação a tudo aquilo que a gente estava enfrentando, passando, porque em relação às aflições, foi uma aflição que muito me angustiou e Deus falou ao meu coração muito forte, sabe, dizendo assim, vocês não são os únicos. Olha ao seu redor, vocês não são os únicos. Então, procure ajudar alguém na aflição deles também. E aí eu comecei realmente a olhar ao redor e buscar pessoas angustiadas, dando uma palavra de conforto, já contando, né, algumas experiências em relação à situação da Isabel. E assim foi a nossa caminhada. E outras coisas também, uma das outras coisas também que me marcou muito foi a fé da Leiliane.
Quando os médicos chegavam já com os diagnósticos assim, que não traziam esperança ao nosso coração, eram diagnósticos realmente negativos. E quando eu já começava até a preparar o meu coração, né, para notícias desagradáveis, eu vi a minha filha com a fé tão firmada em Deus, com aquela certeza de que ela ia passar por isso, ela ia seguir os passos que precisavam ser seguidos para as cirurgias, para a espera do transplante, para o cuidado após o transplante. E aquilo me chamou muita atenção. E eu comecei até a mudar a minha oração. Eu falei, Senhor, honra a fé da minha filha. Honra a fé da minha filha. E Deus foi cuidando e honrou a fé dela. E eu me lembro ainda também da minha última oração. Um dia antes do transplante. Foi uma entrega total que eu pedi para Deus, Senhor, a tua vontade o Senhor sabe qual é. Ou melhor, a nossa vontade o Senhor já sabe qual é. Então faça a tua vontade, porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. E é isso, foi uma entrega total e no dia seguinte a gente já teve a notícia do transplante, tudo correu de acordo com a vontade dele e a gente está aí para contar a história dela.